Você sabe como obter consultas e medicamentos à base da cannabis sativa de forma acessível? Quem vai responder essa pergunta para a gente hoje aqui no Canabinal é a Cidinha Carvalho. Ela é a presidente da Associação Cultive e a principal ativista nessa área. Ela vai contar para a gente a sua trajetória, as suas facilidades, as suas dificuldades e também a importância das associações canábicas no Brasil. Cidinha, muito bem-vinda aqui em casa. Para mim é uma honra enorme ter você aqui, por você ter aceito estar aqui junto com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, mas antes eu quero dizer aqui para todas as pessoas que fazem parte desse nosso programa, né, que é o Canabinal, que você é a nossa fada madrinha. Você é a fada madrinha do Canabinal, né? Por quê? Você sabe por quê? Não. Uma vez, Cidinha, você me contou uma história, como que você chegou até o médico e explicou para o médico que ele poderia utilizar medicamentos à base da cannabis para tratar sua filha, né, a Clária. E aquilo me tocou de um jeito, eu falei, puxa, que interessante, né? Como é que a sociedade vai até a medicina e transforma a clínica, transforma a medicina. E eu achei essa ponte muito feliz. E aí eu pensei nisso, falei, poxa, como será que a gente poderia colocar mais um tijolinho, tá certo? Nesse muro, nessa construção que ela começou em 2000 e... Em 2013. Você vai contar. Aí eu pensei, nossa, vou fazer um programa, então, que vai trazer os artigos científicos para cada doença. Porque assim, se a pessoa quiser, né, começar um tratamento com a base da cannabis sativa, ela vai ter algum argumento, alguma forma de traçar um diálogo com o seu médico, né? E eu acho muito interessante isso, porque você, de certa forma, você fez uma transformação, não só nessa médica que você vai contar a história, mas em muitos outros. Então eu fico muito, muito feliz em te receber aqui como a nossa fada madrinha do Canabinal, porque a sua história, ela é incrível, e é isso que você vai contar hoje, e tem muito a ver com isso que eu estou dizendo, quer dizer, a criação do Canabinal nasce dessa tua história que você me contou e que me tocou. Então se apresenta e já no embalo, conta um pouquinho essa história pra gente, por favor. Bom, professora Eliana, primeiro eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui, quero te agradecer pelo convite, até mesmo por toda a trajetória que você teve com o Dr. Carlini, que ele foi muito importante na minha vida e na minha trajetória, continua sendo. E realmente estou muito feliz por estar aqui. E você me pegou de surpresa, dizendo que eu sou a fada madrinha. A ideia era essa. Desse espaço, que é tão importante a gente ter um espaço realmente onde você possa falar de todas essas particularidades que a cannabis proporciona. Até mesmo ontem eu estava até acabando de fazer um prefácio de um livro que eu fui convidada, e eu mesma citei como eu queria que eu tivesse tido algum livro, algum espaço para poder obter as informações de uma planta que foi proibida, né? Que a gente cresceu com as instruções de você não chegar perto das drogas, que as drogas fazem mal para nós. Só que tem a drogaria, né? Que é cheia de drogas. Que inclusive minha filha tomava um coquetel de drogas, sim, anticonvulsivantes, que ela até acabou tendo intoxicações medicamentosas, quase perdeu um rim por causa disso. É importante enfatizar que drogas lícitas, Exato, né? porque todas são drogas. A gente vai ter um episódio que a gente vai lançar logo no Canabinal falando isso. Todas são drogas, inclusive o tabaco, né, o álcool, o açúcar, o benzodiazepínico, o açúcar, tudo é droga. Melissa, morfina, tudo é droga. Agora, exatamente, como usar cada uma, quais os benefícios e reações adversas, né, de cada uma. Exatamente. E você fundar esse espaço é maravilhoso, isso vai servir de ferramenta para muitas pessoas, ainda mais você como professora, né, de uma ciência que realmente estuda plantas, né, e tendo tido uma trajetória também com o nosso pai da maconha medicinal. Com certeza.
Então é uma honra imensa aqui para mim. Obrigada. Agora, quanto ao acesso acessível, porque acesso tem vários, né? Acessível hoje, o que eu poderia dizer são as associações, porque as associações realmente fez e está fazendo o trabalho que, na verdade, o Estado deveria estar fazendo. Né? Eu presido a Cultive, Associação de Cannabis Saúde, e hoje nós temos umas 137 associações no Brasil. Quando começou a Cultive, Cidinha? A Cultive começou em 2016, embora eu tenha entrado nessa causa em 2013, já vai fazer 11 anos, né, 11 anos de luta. E foi quando eu vi, nem sei se... Aliás, eu nem vou contar a história, que agora vou focar no acesso, né? Enfim, as associações realmente estão fazendo um trabalho que o Estado deveria estar fazendo, e levando a informação, levando o acesso, levando até mesmo a própria autonomia, que é um dos pontos que a Cultive faz, né? Que nós prezamos pela autonomia, pelo autocultivo. Ensinamos como obter um habeas corpus. Então, realmente, hoje, o lado mais acessível seria a associação. Mais acessível do que a associação, se o cultivo fosse liberado, seria o autocultivo. Claro. Porque com o autocultivo, você sabe o que você está plantando, porque hoje nós temos mais de 2.000 variedades de cannabis. Então, com o autocultivo, você sabe o que você está cultivando, você sabe qual é a cepa, você sabe que é tudo orgânico, porque é um remédio para você ou para o seu ente querido, você vai querer fazer com qualidade. Você tem certeza de que não tem agrotóxico, e a procedência você saber a procedência é muito importante. É sensacional. Inclusive os clones, né, que a gente aprende nos cursos da Cultive, a importância dos clones para que você não tenha o risco de ter cepas, né? Exatamente, para você preservar a genética, né? Então, realmente seria o autocultivo. Inclusive, quem puder ter a oportunidade de ter um habeas corpus para cultivar é muito importante, porque é realmente libertador, né? Porque além de você ter todas essas opções de você da qualidade e da procedência, o custo é baixíssimo. E quem pode ter esse habeas corpus, Cidinha? Conta um pouco aqui mais pra gente, porque esse é um assunto muito nebuloso, né? Vocês têm muitas dúvidas sobre isso, né? Sim. Bom, primeiro, para obter um habeas corpus, você tem que obter uma prescrição médica, né? A prescrição médica, um laudo médico da sua patologia, que realmente afirmando a sua necessidade do uso do óleo, da substância derivada da cannabis. Depois disso, você tem que obter uma autorização de importação da Anvisa. Por que é importante você obter a autorização da Anvisa? Porque é mais um órgão público importante que vai reconhecer a sua necessidade de uso. E isso é importante para o juiz. E também você aí você não só procurar um médico, não só procurar um advogado, porque o advogado ele já sabe o trâmite de tudo, como obter o habeas corpus. Certo. Mas muitas pessoas não sabem também que ela mesma, como cidadão civil, tem o direito de ele mesmo fazer um habeas corpus. Inclusive, João Migorância, se me permite, ele está até lançando um livro como obter um habeas corpus. Ai, que fantástico! Para você mesmo ter essa autonomia de como você fazer um habeas corpus. Sim, porque eu imagino que as associações também elas estejam entupidas de pessoas. Eu fico pensando na Cultive, né? Se a gente falar assim, a Cultive orienta. Puxa, mas qual que é depois a tua capacidade, essa é a palavra, né? Com relação a essa orientação. Eu queria também depois que você contasse um pouco o volume, né, de coisas que chegam para a Cultive. O volume é grande, a demanda é muito grande, tanto na procura como obter habeas corpus, como obter o óleo, eu preciso do acesso. A Cultive ela tem um perfil inclusivo, né? A gente procura fazer até mesmo um acesso, vamos dizer, aliás, dar o acesso, né? De alguma forma, né? Não cobrar tão caro. Sim, né? Sim. Procurar ter esse diferencial. Então, justamente por isso que é inclusivo. Inclusive, quando nós fundamos a Cultive, eu e o Fábio, que é o meu marido, nós tivemos o propósito
Porque vamos doar até enquanto a gente tiver fôlego financeiro, quando a gente conseguiu o habeas corpus da Clária. Sim. Por quê? Porque no começo, quem doava para nós era uma rede secreta do Rio de Janeiro, que doava sem cobrar nada, e doou o óleo para minha filha por 3 anos. Fantástico. E assim, eu tenho uma gratidão imensa Sim, por eles. fantástico. Se não fossem eles, eu não teria condições e você de faz o comprar mesmo, óleo. né? Exatamente. A gente queria realmente retribuir isso de alguma forma. A gente ficou doando 100% durante 5 anos, até que chegou um momento que a Cultive tinha que ter alguma sustentabilidade, né? Porque sem sustentabilidade não dá. É impossível. Exato. E saía tudo realmente do nosso bolso, mas eu faria tudo de novo. Sim. Tudo de novo. E só que realmente a gente teve que agora a gente fazer... continuamos doando para quem a gente já doava, e para quem pode pagar a gente pede uma contribuição. E a Cultive é muito interessante porque ela tem essa pegada de trabalho dessa questão social muito forte. Eu acho que é uma das muito forte. De todas que eu conheço, a que tem mais essa pegada social. E sempre eu fico me perguntando, e eu acho que seria bem interessante a gente contar um pouco o tamanho dessa equipe. Porque você pensa, nossa, atinge tantas pessoas de forma tão, né? Qual é a equipe? Qual é o tamanho? Quantas pessoas que estão hoje? Hoje, e desde o começo, vamos dizer assim, a Cultive já existe há 7 anos, esse é o 8º ano da Cultive. Quem coloca a mão na massa, né, somos eu e o Fábio. Por isso, eu fiz a pergunta de propósito. É uma provocação, porque quando você vê... Bom, a Cidinha não sai da televisão, né? A Globo, não sei se pode falar aqui o nome de todas essas emissoras, né? Ela tem todos... Assim, não é à toa, né? Então, por isso que eu pedi para você contar um pouco do histórico da Cultive. Ela é a primeira associação, tá certo? É uma das primeiras. Em São Paulo, né? Em São Paulo, sim. É a primeira, né? Que você me contou. Sim. E é gigante, né? Por quê? Porque tem esse grande trabalho social, e aí eu fico sempre me perguntando, gente, mas qual é o tamanho dessa equipe, né? Para dar conta de cultivar tanto, de extrair tanto, de invasar, né? De colocar isso em vidrinhos e despacha. Eu fico realmente curiosa. O Fábio faz o cultivo, né? Que ele aprendeu a cultivar, inclusive, com o Grow Room. E eu faço a parte da extração do óleo, o acolhimento, tudo. Nós temos o Vinícius, o Renato Fileve, o Ricardo Nemer, que eles fazem parte do conselho. Então a gente sempre se reúne, todos nós. Mas quem põe a mão na massa põe a mão na massa somos eu e o Fábio. Exatamente. Assim, é o que realmente carrega o piano nas costas. Impressionante essa parte. E a gente faz com muito gosto, com muito amor. Sabe, professora, assim, é uma causa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse entrar. Entrei justamente pela dor, sabe, literalmente pela dor, porque minha filha tem uma síndrome que tem um risco de morte súbita, e muitas crianças, antes da maconha ressurgir como remédio, muitas crianças de Dravet, que é a síndrome da minha filha, não chegavam na adolescência. Então nós corríamos literalmente contra o tempo. Né? Então a minha filha já com 10 anos já não sabia mais o que fazer, a gente revezava sono, eu não conseguia dormir uma noite inteira, né? Sempre ali acordando, que eu faço isso até hoje, porque meu relógio biológico ainda não voltou totalmente ao normal, e eu uso o óleo da cannabis para poder dormir. Sim. E eu e o Fábio, nós revezávamos o sono, então foi um divisor de águas para nós. E a gente imaginar que a gente tem 50 anos de atraso desde a publicação do professor Carlini, mostrando que não só em animais de laboratório, mas que em seres humanos, praticamente essa questão da epilepsia se resolvia. Quer dizer, eu fico imaginando como mãe, a angústia que deve dar você saber que, né, desde o começo os nossos filhos podiam estar usando. Sim. Né, enfim, isso é uma angústia que eu fico imaginando o peso, né? É uma angústia muito grande quando você vê, quando você percebe, como eu falei, nós crescemos sendo condicionados a temer a droga, não chegar perto da droga. Mas pela dor, a minha filha fez eu ter, de tanto pesquisar, minha filha fez eu ter o olhar para a proibição. Então, na verdade, assim como diz a Iniciativa Negra, com uma campanha Todos Nós Somos Vítimas. Então, eu tive a certeza de que todos nós realmente somos vítimas, mas não das drogas, e sim da proibição. Porque eu costumo dizer, quando a proibição não mata, ela sequela.
Então, sequelou a minha filha, sim, porque se eu soubesse dos efeitos terapêuticos da maconha, 18 anos Quando ela atrás, nasceu, quando ela nasceu, eu poderia ter desde livrado o ela das começo. sequelas que ela tem É, hoje. desde o Porque começo. hoje ela é uma criança num corpo de uma mulher. Né? Então, tantas outras crianças poderiam ter sido salvas, não poderiam ter sido sequelas. Além do que a proibição, ela também sequela os jovens num cárcere e devasta tantas famílias com essa guerra às drogas, com um genocídio. Mas não todas, né? Né? Não todos os adolescentes, né? Não, não todos, né? É uma faixa Tantos. bem específica, né, da Sim, sociedade. tem raça e tem CEP, É isso. né? E classe social. Exato. Então, é um alvo, realmente. Então, a proibição, realmente, ela traz danos irreversíveis. E como que você chegou, quer dizer, conta um pouco pra gente, como é que foi essa tua entrada, como é que caiu um artigo na sua mão, não sei, conta essa história para você chegar até a médica da tua filha. Essa história é incrível, né? Então, quando a Clara começou a convulsionar, que ela tinha 5 meses e meio de idade, primeira coisa que o médico, eu nunca tinha visto uma convulsão na vida, né? Primeira coisa que o médico do pronto-socorro falou para mim: mãe, sua filha nunca mais vai parar de convulsionar e provavelmente ela não vai andar, não vai falar, ela vai vegetar. Isso tira o chão de qualquer mãe. Claro. A nossa vida, minha, do Fábio, do meu filho, porque meu filho participou de tudo, claro, virou de cabeça para baixo, assim, de um dia para o outro. Eu tinha recebido até uma proposta de promoção no banco, para outro departamento, onde eu ia trabalhar 8 horas, sempre trabalhei 6 horas, e quando o médico falou isso para mim... É inviável. Inviável, né? Tive que renunciar a tudo e me dedicar totalmente à minha filha. Claro. Até a partir daí, eu comecei a pesquisar em tudo, todos os dias, todas as vezes, na internet, e eu ia no médico, o médico até falava para mim: mãe, chega, daqui a pouco você que vai ter que ser internada, de tanto que eu procurava. Então, numa das minhas buscas, em 2013, quando a Clara já estava com fechado o diagnóstico de síndrome de Dravet. Demorou quanto tempo para fechar o diagnóstico? 10 anos. Com 5 anos, a médica já suspeitava da síndrome de Dravet. Gente, como demora! Exatamente. Só que naquela época o convênio não cobria um exoma, por exemplo, um mapeamento genético. Tá. Hoje cobre, naquela época não. Então era uma fortuna. Aí foi quando que era completamente fora da minha realidade, claro, financeira. Aí foi quando a neuro da minha filha, a doutora Maria Tereza chama-se, desculpa, eu não sei se eu posso citar ou não, ela conseguiu me incluir a minha filha numa pesquisa de doutorado de síndrome de Dravet na Unicamp. Então nós levamos a Clarion, aí colheu todos os exames da Clarion, o meu e do Fábio, para ver se a gente tinha mutação. E só que demorou 2 anos também para sair o resultado. Nossa, Cidinha. Aí só que ela já estava tratando a Clara como síndrome de Dravet. Só que nisso ainda eu e o Fábio, a gente vivia revisando o sono, eram várias internações, e a qualquer momento, sim, eu poderia perder minha filha. Minha filha nem tinha sudorese, para você ter uma ideia. Até mesmo porque a mutação da síndrome de Dravet, que é o SCN1A, que é o canal de sódio, depois nós descobrimos em artigos científicos que também tem nos linfonodos. Então é um canal fechado que ele deveria abrir para o sódio passar, não fecha, não passa o sódio, então dá todo efeito devastador. Certo. Aí foi quando, em julho de 2013, numa das minhas buscas, num domingo à noite, eu vejo o caso da Charlotte Fige, de Denver, na Califórnia, com a mesma síndrome da Clarion, sendo tratada com maconha. Mostrou o antes e o depois. Eu estava de um jeito que, se falasse para mim, olha, é o crack, eu ia atrás do crack, claro, o que fosse. Óbvio. Na mesma hora, eu chamei o Fábio, olha isso. Eu falei, vamos pegar na boca que tem aqui do lado. Sim. Porque em qualquer lugar tem uma boca. Da forma ilícita, da pior forma possível, tem em todos os lugares. Claro. É livre, se você for pensar. Aí ele falou, vamos buscar. Nossa, só que era um domingo à noite. Que marido incrível, hein? Ele sabia que eu pesquisava muito, né? Então, assim, o que eu falava para ele, ele confiava, porque eu sempre pesquisei muito. E aí era um domingo à noite, imagina, né? Aí eu comecei a buscar artigos científicos, matérias, tal. Aí eu comecei a ler, aí imagina, o auge da proibição 2013, falava, o THC é substância maldita, perigosa, tal. Falei, meu Deus, a Clarion já tinha tido várias paradas
cardiorrespiratória. Claro, que responsabilidade. Exatamente. Eu falei assim, o que é isso THC? O que é isso CBD? Nossa. Eu falei, eu não sabia que tinham várias variedades de maconha. Falei, Fábio, não vamos buscar. Eu tenho medo numa tentativa de tentar salvar a minha filha, eu perdê-la. Claro. Porque a severidade da convulsão do Dravet, ela é muito grande. A Clara convulsionava por mais de 1 hora e meia. Nossa. Tipo, 3 minutos não passava, a gente já tinha que correr para o hospital. O que gerava as paradas cardiorrespiratórias e parada respiratória. Porque se eu estivesse em casa, eu já teria perdido. Claro. Então, aí eu fiquei com medo. Só que aí eu comecei a pesquisar cada vez mais. Então eu puxava aí, o que eu via? Aí eu via aqueles artigos científicos, eu procurava no Facebook, que naquela época era só Facebook, Sim. Grupos sobre cannabis, aí só achava internacional. Aí eu entrava aí num desses grupos e conheci uma mãe do Rio de Janeiro, Dravet, que eu era mãe Dravet sozinha, digo sozinha em questão de não conhecer outra mãe. Certo. Então não tinha com quem compartilhar experiências. Aí nós começamos a conversar e eu passando para ela falou, nossa, é sensacional, eu também achei algumas coisas e tal, começamos a trocar figurinhas. Aí só que eu pegava o nome do neurocientista, o autor, e ficava procurando o e-mail dele, porque sempre tem algum contato. Ah, que sensacional. Então eu mandava, eu fazia um texto, traduzia no Google Tradutor, mandava, claro. Assim, muitos não respondiam, mas alguns respondiam. Que legal! Né? E numa dessa eu achei a doutora Tisha Siller, que é uma médica da Califórnia, que tinha um dispensário de maconha e tratava muitas crianças de epilepsia e autismo com a cannabis. Tá. Eu contei a minha história, traduzida no Google, e ela assim, se sensibilizou, ela falou, não, eu vou te mandar alguns artigos das pesquisas que eu estou fazendo, tal, do THC. Foi com ela que eu percebi que o THC, ele era necessário. Ela falou, principalmente em autismo, ele é necessário. Aí, nisso, aí o Fábio me mostrou, não foi o Fábio, foi uma outra pessoa, por quê? Porque eu comecei a postar no Facebook sobre maconha medicinal. Você imagina o preconceito em 2013. Aí muitas pessoas me xingavam, falavam, eu sou maconheira, você está se escondendo atrás da sua filha. Meu eu Deus. Chorava, naquela época eu chorava de ser chamada de maconheira, hoje eu tenho orgulho. Aí, fica à vontade. Aí foi quando uma advogada que eu nem conhecia, ela me mandou, olha, você viu essa matéria? E estava escrito Maria Antônia usando maconha para fibromialgia. Eu falei, nossa, vou procurar essa Maria Antônia, quem é, né? Aí fiquei procurando, fuçando na internet, tal, até que eu achei uma Maria Antônia, várias. Aí uma que tinha o símbolo da maconha, eu falei, é essa. Só pode ser, né? Fatal. Maria Antônia, muito querida, super ativista, ela, né, faleceu. De câncer, inclusive, e foi quando eu comecei a entrar em contato com ela, e ela fazia uma página dizendo que ela estava fazendo até um livro que eu tenho guardado, que eu também uso, alguma coisa assim. E ela falou assim, olha, você precisa conhecer um médico. Ah, não. Ela falou assim, esse médico é o único médico no Brasil que ele estuda a cannabis desde 1970. Não acredito. Eu falei, sério? Você foi conhecer o Carline, né? Primeiro você saiu, pegou o artigo lá fora da mulher, aí depois voltou. Exato. Olha que caminho. Toda essa volta. Você fez um caminho. Toda essa volta. Inverso. Aí ela me falou assim, olha, é porque assim, eu falei, nossa, mas como que eu não sabia, como que eu não conhecia, porque eu já pesquisei tanto. Ela falou assim, mas a proibição não deixa, ele tentou já até publicar artigos científicos no Brasil e ele não conseguiu, teve que publicar fora, tal. Ela falou assim, ele é bem velhinho, mas ele é muito estudioso no assunto. Eu falei, não, qual que é o nome dele? Dr. Elisaldo Carlini. Aí eu pensei, poxa, como eu vou chegar nesse médico? Até que eu conheci o William do Grow Room, e o William convidou a mim e ao Fábio para a gente participar de um evento no Fora do Eixo. Aí no Fora do Eixo eu conheci o Renato Fileve, conheci o André Kipper, né? Aqueles grandes encontros, né, que acontecem. Exatamente. Você nem sonha, né, que vai te abrir tanta coisa. Tinha Renato Malcher e tal.
Aí foi quando eu conheci várias pessoas e eu fiquei sabendo do simpósio. Que foi onde eu te conheci. No 4º simpósio de... Não, acho Não. que você me conheceu no outro. Tá. Não sei. Eu sei que eu entrei assim pelos fundos, eu vi você sentada com a Clara, eu falei, gente, mas eu conheço essa mulher? Ela tá sempre na televisão. Não acredito, Cidinha. Então deve ter Aí sido fui, nesse me mesmo. apresentei para você, ali já foi um primeiro encontro nosso. Fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, o professor Carline realmente está fazendo assim, uma grande diferença. Foi. Porque foi um divisor de águas para o Brasil, não só para nós mães. Porque ele fazia, mas ele não podia sair dos muros ali, né, da academia com essa história. Sim. Quando ele sai, que você chega e isso começa a se espalhar e pulverizar, é isso. Aí, sucesso total, né? Foi. Nossa, e aquele evento, aquele simpósio, foi o 4º simpósio internacional da maconha medicinal. Então, foi assim, abriu portas, muitas portas, inclusive me fez conhecer até a Rede Secreta naquele simpósio, naquele dia, quando eu estava desesperada, porque eu já cheguei a importar, ilegal, mas não tinha condições de dar continuidade, porque eu tinha usado todo o meu dinheiro das férias para poder comprar. Caro, né, $500 na época eu paguei. E quando eu vi o Dr. Carline, eu falei, nossa, como que eu vou chegar perto daquele gigante? Nossa, eu sempre me sentia assim, bem, sabe? Assim, poxa, mas quem sou eu, sabe? Imagina. Assim, quem sou eu na fila do pão, né? Nossa. Aí eu tentei chegar perto dele, falei, olha, minha filha tem síndrome de Dravet, tal. Ele se interessou, tal. Mas imagina, né? Num simpósio, toda a correria, tal. E eu fiquei pensando, como que eu vou chegar perto dele? Enfim, eu acompanhei a partir de então. Eu comecei a acompanhar ele em todos os eventos que tinham, me aproximei do Renato Fileve, que até trabalhava com ele. Sim. E passado alguns anos, quando a gente pensou em fundar a Cultive, que tem uma outra história grande, mas acho que também não vai dar tempo de eu contar, mas estou focando no Dr. Carline. Aí quando pensamos em fundar a Cultive, aí eu comentei com o Fileve e eu convidei o Fileve para fazer parte. Aí o Fileve falou para mim, e o que você acha de convidar o Dr. Carline, né, para fazer parte da diretoria? Eu falei assim, nossa, imagina, né, eu nem me atrevi a isso, imagina, um homem tão importante, tão gigante desse, querer participar de uma associação da Cidinha. Mas ele eu falei, não. Muito honrado, muito honrado. Aí eu já admirava ele. Sim. Aí o que me fez admirá-lo mais ainda foi a resposta dele. Sou total. A resposta dele foi assim, eu só participaria de uma associação se não pegasse, uma associação que não pegue a maconha para querer se enriquecer, e sim para poder disseminar a informação, lutar pelo acesso, lutar por uma regulamentação e mostrar que ela é acessível, uma luta por direitos humanos, sabe? E eu posso garantir que você honrou cada um desses pedidos dele, eu tenho total certeza disso, e eu estava no hospital no dia, olha que incrível, no dia que eu estava visitando ele no hospital, e ele assinou, que o Renato levou o documento para ele assinar como presidente, né? Sim. Sendo incluído naquele momento. Não, foi emocionante. Muito emocionante. Nossa, isso fez eu ter muito mais admiração por ele. E assim, o Dr. Carline era tão incansável que você foi uma das pessoas também que fazia reuniões com ele num quarto de hospital, eu também. Assim, eu também sou uma das pessoas que ele falava, olha, vamos fazer uma reunião para a gente fazer projetos, ele enfermo no quarto de hospital, vamos fazer projetos de pesquisas da cannabis para síndrome de Dravet. Incansável. O termo, acho que é inconformado, incansável, falou que ele era o homem dos is, assim, sabe? É incrível. Sim, incrível. Mas, assim, esse encontro entre você e ele é tão magnético, assim, ele é tão feliz, né? Porque mostra, né, o quanto que não dá para fazer as coisas separadas, não tem sentido fazer as coisas separadas, né? E precisou vir, né, a sociedade também cutucar para tirar da gaveta um artigo que estava lá encalacrado desde 1973. Exatamente. O professor Rafael Mechulam falou isso, né, antes de morrer. Agora, bem recentemente, ele falou isso. Ele falou, você veja, né, há 50 anos que a gente sabe, né, pelo professor Carline, que é uma planta que aplaca a epilepsia.
e só há 20 que a gente está se apropriando desse tipo. Olha como que pode ser absurdo o descompasso entre o conhecimento científico, né, o popular, Quantas enfim. vidas poderia ter salvado? Quantas sequelas poderiam ter sido evitadas? É um Sabe? absurdo, né? É um absurdo, é um absurdo. Aí você escolhe, né? Ou eu me revolto ou eu prossigo, ou luto, né? Então vamos lutar. Vamos escolher pela luta. Exatamente. A revolta é lutar. É isso. Né? Então, é isso. E o efeito que fez na minha filha foi um divisor de águas para nós. E de lá para cá, bom, aí ela começou a usar aos 13 anos. Não, ela começou a usar com 10 anos. 10 anos. Faltando uns 20 dias para fazer 11 anos. E o que você percebeu? Quais foram as principais mudanças assim que você sentiu para ver? Foi muito rápido. A Clara, ela convulsionava assim quase todos os dias. Ela ficava 2, 3 dias sem convulsionar. Assim, quando era 3 dias, a gente já ficava, opa, né? Quando a Clara tomou o óleo, ela logo de cara ela já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. Isso é impossível antes. Impossível. Nossa, aí eu já percebi, eu falei, gente, foi muito rápido o efeito. Logo na primeira dose você já percebeu. A Clara, como eu te falei, a Clara não tinha sudorese, só para você ter uma ideia. A cada mês iam diminuindo as quantidades de crises. Aí ia espaçando também. Com 4 meses, a Clara tomando óleo, porque assim, ela tem a síndrome ela vem com aquele pacote de sintomas, características, ela tem hipotonia, ela tinha algumas características de espectro autista, de se automutilar, bater a cabeça numa parede, de ficar só focada só naquela repetição o dia inteiro, isso era muito forte nela. Né, o dia inteiro, ela não saía nem para fora, nem ver a luz do dia. Eu tinha que puxar ela mesma se ela não ia. Com 4 meses ela tomando óleo, ela fez assim para mim, mamãe, mão. Porque ela falava bastante, mas ela não falava frases inteiras, nem com contexto. Aí era noite, eu falei assim, nossa, mas sua mão tá molhada, onde você tava mexendo? Aí quando eu fui ver, os pés também, a Clara estava transpirando. Ai, que incrível. Com 11 anos, foi a primeira vez que eu vi minha filha transpirar. Olha, aquilo foi emocionante para nós. Eu até chorei, porque, sabe, a partir daí, tudo começou a se equilibrar nela, sabe? Porque ela não tinha equilíbrio da temperatura do corpo. Tanto é que num dia de verão, eu tinha sempre que deixar ela numa piscininha de água fria para ela condicionar o menos possível, para poder equilibrar a temperatura do corpo. Uma das características fortes da síndrome de Dravet é a sensibilidade com a temperatura alta, né? Até mesmo extrema. Se for muito, muito frio, pode causar convulsão, e se for muito quente também. Se for um lugar abafado, também. Com a cannabis amenizou tudo isso, né? Até mesmo porque teve o controle maior de sudorese. Até hoje ela transpira normalmente agora. Nossa, que incrível, né? Foi incrível. Melhorou o equilíbrio, melhorou a marcha, melhorou. Ela não subia escada, não descia, ela não conseguia correr, ela não tinha impulso de pular por causa da hipotonia. Hoje ela corre, pula corda. Hoje ela sobe dessa escada. Ela começou a se alimentar sozinha, porque eu tinha que dar na boca dela. Conforme você vai falando, a gente vai se envolvendo e a gente vai ficando animado, né? Porque assim, é tanta notícia boa, né? Você já conversou com ela, você vê como ela conversa normalmente hoje com a frase inteira. Ela tem até palavras mais rebuscadas. Carinhosíssima, uma pessoa extremamente carinhosa, doce. Sim, então assim, melhorou tudo nela. E hoje ela tem 1 ou 2 crises por mês que dura menos de 1 minuto. Olha, é impressionante, sabe? Nunca mais teve automutilação. E esses medicamentos que ela tomava, eu imagino que deviam ser vários, com muitas possibilidades também de reação adversa, né? Eu fico imaginando. Muitas, ela chegou a ter intoxicação medicamentosa, né? Com rim, tivemos que fazer um tratamento por 2 anos com ela. E depois da cannabis, consegui diminuir 75% dos alopáticos. Nossa, só isso é fantástico demais. Maravilhoso. Mas então vamos contar um pouco mais para o pessoal sobre esse acesso. Que você lutou, você foi lá, você abriu uma picada, né? Aí depois foi abrindo estrada. E essas associações foram vindo. Em São Paulo, a tua foi a primeira. Você tem esse grande protagonismo aqui em São Paulo. Certamente você ajudou muitas outras a se formarem, que a gente sabe.
Então, se uma pessoa precisar desses medicamentos, ou precisar de uma consulta, mas não tiver uma condição econômica financeira favorável, uma, então, das possibilidades que a gente está hoje aqui discutindo é se afiliar, é se associar, é isso, né? Isso, eles possuem médicos, advogados? Exatamente. Bom, você falou, realmente, a Cultiva ela foi a primeira em São Paulo, mas já existia a CUCA, mas a CUCA é cultural, é uma associação cultural. A Cultiva é uma associação de cannabis de uso terapêutico, né? Certo. Então, é assim, então, realmente, as pessoas procurem, para ter o acesso, procurem associações mais próximas de vocês, se associem, porque as associações oferecem o quê? Médicos que fazem atendimento com valor de consulta com preço social. Certo. Assim a Cultive pede, assim tantas outras associações também têm esse perfil também, mas cada uma tem o seu modelinho, né, particular. Sim. Então, tem esses médicos parceiros, embora poucos, né? Porque hoje o acesso médico ele é muito elitizado. Era isso, então, esse é o ponto, né, que a gente queria colocar aqui um pouco. A gente sabe que ainda é um tratamento caro, né? Caro. Que não tá acessível à maior parte da população e que as pessoas querendo, né? Sim. Pelas associações você vai ter acesso a às vezes, quem a Cultive faz também mutirões médicos para quem é hipossuficiente. Isso é legal falar. Então, isso é muito importante, porque é uma forma de você fazer chegar o acesso a quem realmente não tem nenhuma condição e muitas vezes nem de formação. Certo. Né? É estranho falar isso em pleno 2024, mas existem essas pessoas que não têm acesso à informação. Sim. Né? Então, você vai ter acesso até a indicação de advogado, que até faz o habeas corpus pro bono, que são raros, mas tem. Você vai ter acesso ao remédio, ao óleo, com preço acessível. Exato. Né? Ou até mesmo, se você for hipossuficiente, você pode ter acesso também a entrar no programa enfim, eu não sei a palavra certa que usa. Você tem isenção, vai. De isenção, exatamente. Tanto disso, de afiliação, quanto de pagar o óleo, né? Você vai ter acesso a cursos de oficina, cultivo, né? de oficinas, exatamente. Os cursos que nós fazemos. Que a gente já vai falar logo mais aqui. Exatamente. E por outro lado, nós estamos também aí com uma regulamentação no SUS, assim, muito tímida. Conta um pouco pra gente, qual que é o teu olhar em relação a isso, Cidinha? Qual que é a tua visão? Agora, tivemos aí uma regulamentação da cannabis pelo SUS, que foi uma regulamentação muito tímida, embora eu tenha participado do grupo de trabalho da Comissão da Cannabis pelo SUS, de São Paulo, e esse grupo ele vai continuar até que tenha uma regulamentação federal. Não tem ainda. Mas, apesar de ser muito tímida, pelo menos, poxa, chegou no SUS. Já é um passo, ótimo. Certo. Mas, realmente, ela é muito tímida, tem muito a avançar. Foi regulamentado para ter acesso síndrome de Dravet, esclerose tuberosa e Lennox-Gastaut. O que, ao meu ver, são todas epilepsia refratária, que deveria estar embaixo do guarda-chuva de epilepsia refratária e não separado por síndromes. Mas e o autismo, né? Não, exatamente. Vamos concordar. O autismo, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria sempre foi contra. Então, eles foram muito fortes Lamentável. nos grupos, negando mesmo. Acho que eu não tenho outra palavra para falar. E por que você acha que a Associação de Psiquiatria tem essa postura? Porque, veja, a gente mostra aqui no Canabinal artigos gold, assim, do mais alto nível, né, controlado, duplo cego, controlado por placebo, quer dizer, os estudos mostram. Qual que é a tua ideia em relação a isso? Olha, você consegue responder? Porque eu não consigo. Eu também não consigo responder, mas eu posso te dizer que durante as reuniões eu senti uma resistência muito grande até de falar, porque quando eu fui, porque eu não fiquei calada, obviamente, né, em nenhuma das reuniões, então quando eu fui colocar o meu ponto de vista e questionar tudo isso, eu até me senti um pouco desrespeitada em relação ao próprio presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é o mesmo desde 2014.
entendeu? Certo. Então, assim, então a resistência deles é grande. Alguma coisa tem. O quê? Não sei, não sabemos, mas alguma coisa tem. Não é falta de evidências. Não, negar, né? Negar as evidências científicas é esquisito, né? Sim, inclusive, até mesmo eu propus que a gente pudesse discutir sobre o autismo, o acesso da cannabis pelo SUS para o autismo no grupo de neurologia. E o Sim. próprio foi contra, entendeu? Uhum. Mas já que aqui não está sendo favorável, não só, assim, não está aberto a ouvir, então vamos levar para a neurologia, porque a Claro, neurologia está mais aberta a ouvir, claro, né? claro. Porque também o autismo é tratado Sim, pelos claro, neurologistas. não é exclusividade da psiquiatria. Exatamente. E também teve uma resistência Também teve. nisso. Bem, esse é um ponto da cannabis pelo SUS. Tem um lado positivo? Tem. Bom, aumentar o número de acessos de médicos prescritores, isso é muito bom, né, pelo SUS, mas só para essas patologias, mas já é um acesso. O bom é que vai encorajar outros médicos também a estudarem sobre o assunto, buscar o assunto, Certo. vai ajudar a quebrar o preconceito, Sim. né, na própria classe e também na própria população, porque se já está no SUS, Já começa a abrir mais ainda, né? exatamente. Então tem esses pontos positivos, né? E tudo bem, é um passo. Em relação aos outros tipos de regulamentação, hoje o que nós temos aí é um copia e cola do mesmo projeto da Cannabis pelo SUS de São Paulo, que está proliferando em tantos outros estados do Mas isso Brasil. é bem positivo, né, Cidinha? Sim, isso é Super bem positivo. positivo, né? Até o que deveria ter já é um federal já para Para expandir fazer para uma coisa. todos, né? Já que isso proliferou tanto. Uhum. E o que nós precisamos mesmo hoje, professora, é de uma regulamentação mais humanizada, sabe? Um propósito mais humano. Pensar realmente em tratar as raízes sistêmicas, sabe? Sim. Sabe, do problema, entendeu? Uhum. Sabe, em questão justamente da guerra às drogas, sabe? Você colocar uma regulamentação, sabe? Um porte, porque quem fuma também está fazendo uso terapêutico, sabe? Exato. Muitas pessoas que também, porque o acesso vaporizado ou fumado, ele também funciona como resgate. Sim, a doutora Carolina Nossetti falou sobre isso com a gente aí nos últimos episódios. Em alguns momentos é importante. Você tem uma dor Sim, neuropática, não adianta você esperar 2 horas para o óleo exatamente. fazer o Até efeito. mesmo para uma ansiedade, para Sim, uma enxaqueca, sim. sabe? Coisas que muitas pessoas não dão tanta importância, Porque não mas sofrem. porque não é a dor Claro, deles, claro. né? Exatamente. Então, assim, então a gente precisaria mesmo de uma regulamentação que olhasse para uma reparação social, que desse uma oportunidade para as associações terem um Uhum. acesso, uma extração alcançável e não nível de indústria, Sim. sabe? Que realmente trate do autocultivo, principalmente, sabe? Que mude a abordagem policial, a gente não pode mais aceitar e continue tendo a mesma abordagem policial com tanta violência que se tem hoje, por causa de uma planta, Claro. porque não existe É uma vítima. planta. Se você cultiva, quem é a vítima? Não Sim, existe vítima, né? claro. Se você está cultivando, que bom, você não está fomentando tráfico, Sim, né? Como o SESEC tem o slogan, a proibição nasce o tráfico nasce da com proibição, certeza, com né? certeza. Então, a gente precisa de uma regulamentação que trate de tudo isso. E Com hoje a certeza. gente não tem. Com Esse seria seriedade. ideal, com seriedade, exatamente. E hoje o que a gente vê são regulamentações voltadas para privilegiar quem já é privilegiado, as próprias Para indústrias, né? reforçar o que já Exatamente. é. Não que a gente não precise das indústrias, não sou contra Cada a um tem o seu indústria, papel, né, mas Cidinha? a Cada gente um não tem o pode seu. monopolizar, Claro, né? A claro gente que tem não. que dar o acesso para Isso. todos e também dar a oportunidade de empreendimento para todos, principalmente para aqueles que são mais criminalizados e lutaram e chegaram antes das mães, que são os Que cultivadores. são os cultivadores. Bom, Cidinha, a gente precisaria te chamar umas 3 vezes aqui para a gente dar conta de fazer, porque assim, é tão rico conversar com você, cada coisa que você vai falando, a gente vai pensando, mas a gente tem que ir para o final,
do nosso programa. Mas antes de ir, eu gostaria que você falasse bem rapidamente sobre o curso nosso, né, que a Unifesp apoia, mas esse curso já vem sendo tocado pela Cultive há muito tempo, se você quiser contar um pouco, e que depois você deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal do Canabinal. Bom, o curso, né? Primeiro eu tenho toda a gratidão por vocês estarem conosco, a Unifesp. É um curso muito rico mesmo. Muitas pessoas sempre querem entrar no curso, sempre fica apertado, né? Para a gente poder fechar ali o tempo de inscrição. Normalmente sempre acontece o curso, normalmente em setembro, de setembro para frente. A gente vai ter um tempinho aí para a gente trabalhar no curso. A gente costuma fazer, a Cultive sempre fez um curso inclusivo, no começo a gente não cobrava nada, era totalmente de graça, só que na época os palestrantes vinham com recursos próprios de outros estados, tal. Então hoje não, essa realidade mudou, não é a mesma, então a gente precisa realmente cobrar alguma coisa, pedir uma contribuição para a gente poder arcar com esses custos. Mas a gente sempre faz um curso inclusivo, pedindo uma contribuição, e quem não pode também acaba não ficando de fora. E são 2 dias, né? Geralmente é o sábado e domingo. O nome do curso você tem de cabeça? É curso de cultivo, redução de danos e uso terapêutico da cannabis, pela Cultive e Unifesp. Acontece anualmente. Esse ano de 2024, lá para setembro, fica antenado, lá para agosto, setembro, no Canabinal, porque nós vamos aqui divulgar quando que vai ser a fase de inscrição, nas dicas que a Vitória grava aqui para a gente, às segundas, normalmente posta, a gente vai divulgar esse nosso curso aí. Então, parabéns por esse curso, e aí deixa então a sua mensagem final, Cidinha, para que a gente possa fazer um brinde aqui no final, porque eu ganhei essa caneca da Cultive, você está ganhando do Canabinal, vamos dar um brinde aqui, deixa a sua mensagem para a gente, e olha, você vai ter que voltar, porque a gente não conseguiu esgotar. Acabou o cartão de memória, mas não vai acabar. A mensagem que eu quero deixar é que não desistam quando vocês fizerem o uso da cannabis, a substância da cannabis, por alguma enfermidade, não obtiverem algum resultado, porque a maconha ela é diversa, existem várias variedades. É como o Dr. Rafael Michelin fala, né? Ela funciona como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua, então você tem que achar aquela que se encaixa mais nos seus tipos de canabinoides, nas suas quantidades. E então procurem, o autocultivo ele permite isso, você buscar a melhor resposta terapêutica com cada variedade. E uma coisa que eu queria deixar também é vocês terem a consciência de que essa luta é de todos nós, mesmo aqueles que são contra hoje, amanhã serão beneficiados, porque o próprio Siddhartha Ribeiro diz que a cannabis ela é o remédio do idoso, porque todos nós um dia vamos usar. Obrigada. Muito obrigada, Cidinha. Até a próxima, porque ela vai voltar. Obrigada, professora. Obrigada também.